Se eu pegar as minhas operações que eu fiz em Italiana em 2004, na época, eu não tinha... Na verdade, eu tive bastante sorte. Eu tinha feito uma operação, fazia umas operações razoavelmente simples com a Telemar, comprava uma opção e vendia duas da outra e dava muito certo. Tá? Quando, mais ou menos lá em 2010, eu olhava para aquelas operações de 2004, eu tentava entender por que dava certo. Eu não conseguia tinha chegado assim num resultado final de deu certo por causa disso. Tá? Mas mais para frente estudando, eu percebi uma coisa entre os vencedores. Tá? Então eles tinham algumas características, né, muito interessantes. Uma das características é saber a hora de parar. A hora de parar é fundamental. Tá? O que é a hora de parar? A hora de sair da posição. Isso é fundamental. Tá? Tinha uma outra característica muito importante, que é tempo a favor. E uma outra característica é que quando você analisa as operações que dão certo, tem a ver também, né, com a esperança matemática positiva. Tá? Bom, só que quando nós vamos falar um pouquinho sobre estatística, nós corremos um sério risco, tá, daquela questão lá dos problemas da chamada cauda longa. Então você tem uma distribuição em que o evento extremo, ele está, vamos dizer, tem uma porcentagem muito pequena, mas pode acontecer, né? Porque o improvável não é impossível. O improvável não é impossível. Tá? Se formos pensar em uma situação de lockdown, por exemplo, que nem aconteceu, é uma coisa que era impossível de ter acontecido. Ou seja, impossível até acontecer, né? É impossível até acontecer. Ninguém imaginava isso, porque até então a humanidade não tinha presenciado nada igual. 2008 também. 2008, quem ia imaginar que aqueles bancos gigantes americanos, as companhias gigantes, tinham problemas com balanço? Sabe, é uma coisa assim. Aí você vai falar assim, mas em 1998, a chamada crise lá na Tailândia, quer dizer, acusaram lá a Tailândia, mas o que? Não teve culpa nenhuma. E a gente não teve culpa nenhuma. O que aconteceu foi o seguinte, né? Lá naquela crise lá da Tailândia, primeiro que pouca gente tinha investido lá. Quem investiu foram institucionais em uma parcela muito pequena, porque aquela economia era pequena, pequena, não era grande o suficiente para poder causar tanto estrago. Tá? E eu te digo uma coisa, olhando agora para o passado, eu vejo que quem causou aquela crise foram justamente os bancos do Ocidente. O que eles fizeram? Foram lá num país que tinha um custo de vida baratinho e enfiaram um monte de grana naquelas fábricas lá. E o que aconteceu? O pessoal lá ia trabalhar, começou a perceber, muitos começaram a perceber que trabalhando não ia ter o salário. Não vou dizer que largava a mão, mas talvez o nível de empenho não fosse tão grande. Só que por mais que aquelas fábricas, né, que os bancos franceses, americanos, ingleses tivessem depositado dinheiro, mesmo que desse muito, não ia ser significativo. Porque aquelas economias, principalmente da Ásia, né, do Sudeste Asiático, são economias consideravelmente pequenas perto das economias europeias. Então o cara colocou lá um pouquinho de dinheiro lá e alguns ganharam, outros perderam, quem tirou antes ganhou, mas aquela crise não foi uma crise do país em si. Eu acho que aquela crise foi provocada, principalmente por uma injeção até irresponsável de dinheiro. Então aquela crise não deu em muita coisa não, tá? Mesmo que a nossa bolsa tenha caído muito em 1998, caiu 33%, não foi uma crise que se alastrou pelo mundo, banco quebrando, né? 1998, mas 2008 foi. 2008 realmente aconteceu algo, né, praticamente inacreditável, que ninguém imaginava que tinham tantas empresas americanas nessa situação aí. Tá? E agora, em 2020, o que aconteceu foi uma coisa completamente inacreditável. Porque até então, desde que a gente tem o registro da história, nunca teve um lockdown dessa magnitude, em que você tinha lá um vírus, tá? Um vírus lá que ninguém sabia como é que combatia ele e não tinha praticamente nenhum remédio conhecido. Tá? Bom, então já são situações em que pode ocorrer um ataque nuclear, uma reação nuclear? Pode, improvável, mas não é impossível.
Então, quando a gente estuda a estatística, a gente corre esse risco. Agora, a questão é, quando efetivamente isso ocorre, você sobrevive ou você quebra? Muita gente quebrou. Muita gente quebrou nesse Covid. Tá? E o que a gente aprende é o seguinte, toda estratégia ela é temporária. Toda estratégia é temporária. Tá? E a estratégia de curto prazo, você pode sim correr risco, mas de longo prazo não. Você tem que ter um risco fechado e para você ganhar, você tem que ter uma esperança matemática positiva. A esperança matemática positiva no fenômeno não é só no fenômeno que é importante. Ele tem que ser uma esperança matemática positiva, tá? No fenômeno e também que permita que o seu comportamento leve essa operação até onde ela tem que chegar. Tá? Então, quer dizer, só a esperança matemática positiva não matematicamente funciona. Então, vamos pensar o seguinte, aquele lance lá. Olha, Ambev, ele foi lá até 13 ou 14 reais e ficou nos 15 reais durante 15 anos. Qual que era a chance de ele, em menos de um mês e meio, chegar a subir mais de 25%? Subir em torno de 25%. A chance era muito remota pelo histórico dele. Era muito remota, mas ele subiu. Foi lá de 14,50 até 19,20. No 19 reais, 18,80, muita gente estopou e depois voltou tudo. Então, esse evento, embora ele não fosse um evento catastrófico, muita gente quebrou na Ambev. E também muita gente quebrou na CSN, não na baixa, na alta. Na alta, muita gente quebrou na CSN. Porque qual que era a chance? O papel estava 6,80, 6,60. Pós-Covid foi até o 20. Qual que era a chance de chegar nos 50? Bom, olhando para o histórico dela, é zero a chance, né? Tem gente que vendeu opção lá do 20, 20 e pouquinho. Quando foi ver, já estava quebrado. Foi até 26, 28, 30. Então, esses eventos extremos, eles não são extremos, eles sempre vão acontecer. Então, a gente já tem que considerar o evento extremo como algo factível de acontecer e ver se dentro da sua estratégia, a sua esperança matemática é positiva. Pode ter estratégia em que a esperança matemática é negativa, mas por conta do seu comportamento você consegue vencer ele. Tá? Isso pode ocorrer. Então, a gente pode pensar num exemplo assim. Olha, eu compro uma ação e se eu compro um mini dólar, se cair um ponto eu stop. Então, provavelmente, dificilmente você vai pegar o fundo. Geralmente você vai comprar e já vai estopar, vai comprar, vai estopar. Se você for ver a sua esperança matemática nessa operação, ela é negativa, porque você vai levar muito, muito, muito stop. Mas você pode mudar isso com o seguinte, vamos dizer assim, com a seguinte postura. Mas se não estopar, eu não zero até o final do dia, por exemplo, ou só saio com 50 pontos de ganho. E é muito provável, porque se pega a amplitude do dólar, ele chega a 50 pontos no dia. Então, se você conseguir comprar lá na mínima e você esperar subir 50 pontos para sair, você pode levar 35, 45 stop. Um dia que se acertar, você leva tudo de volta. Mas se você for fazendo um cômputo geral, a esperança matemática quando você faz um stop muito curto é o contrário, porque é fácil cair um ponto lá no mini dólar. No mini dólar. Tá? Então, o que está mudando aí, vamos dizer assim, o que está pesando ao seu favor é justamente o comportamento. Mas não adianta você operar uma coisa que você tem uma esperança matemática negativa no longo prazo. Se você pode escolher uma que é positiva no longo prazo, aí você tem que ajustar o seu operacional e também o seu psicológico para poder suportar aquilo. Tá? E eu falo isso por quê? Porque mesmo que a esperança matemática seja positiva, ela é positiva considerando o evento como um todo. Tá? Então vamos lá, vamos pegar um exemplo que aconteceu muito. Eu falo assim, olha, se você fizer uma TLAD, que é comprar uma call e vender duas calls na linha do dinheiro, quando é uma call longa, comprar uma put e vender duas puts longas na linha do dinheiro, a sua esperança matemática de ganhar dinheiro é superior a 72%. Tá, beleza. Aí o que acontece? Eu estou falando de esperança matemática, você aguardar um mês, né? Aí o que o cara faz? O cara estraga o trade. Como é que ele estraga o trade? O mercado começa a subir, aí ele tem aquela opçãozinha da put que ele vendeu por 3,50. Aí quando vem para R$2, o que o cara faz? Ah não, já caiu muito, ele pega e zero, tira dinheiro do bolso e coloca. Aí o mercado continua subindo, aquela put ia virar pó, e aí ele fala, pô, olha só, minha call que eu vendi, eu estou perdendo dinheiro, mas
E a put que virou pó? Ah, não, eu comprei antes. Então veja que muitas vezes a pessoa estraga o trade. Ela estraga o trade. Quando o cara pega e começa a entrar, né, num que a gente chama de overmanagement, né, que ele vai manipulando, ele vai estragar o trade. A maioria das pessoas, né, elas chegam com muitos trades e todas elas têm o quê? Ou a experiência negativa ou o tempo contra. Porque quanto mais você mexe, existe mais chance de você estragar ele. Agora, se você monta uma posição, uma venda coberta, por exemplo, a maioria das pessoas que faz venda coberta tem aquele lance, quando o mercado começa a cair, o que ele faz? Olha, eu vendi essa call aqui no 1,50, agora está 60, então eu vou comprar de volta. Ele compra de volta, continua caindo, gastou dinheiro à toa. Acaba gastando dinheiro à toa. Então, muitas vezes você tem que levar a estratégia até o final. Se você levar uma venda coberta até o final de um papel bom, por exemplo, tipo, o papel que fica estável, tipo Ambev, a sua chance de ganhar é muito grande. Se você pegar e ficar fazendo rolagem antes, é bem provável que o ganho dessa rolagem seja muito pequeno. Então você tem lá um padrão. Eu compro a Ambev, se ela vier abaixo de 14,50. Pronto. Comprei no 14,30, vendi uma opção do 15. Vamos supor que esse é o meu trade. Faz o trade e não mexe. Esse trade tem uma experiência matemática positiva, tem um tempo positivo, porque se você pagou 14,40, vendeu uma opçãozinha de 40 centavos, o seu custo é 14. Subiu, você vai ganhar 7%. Tá? E você só vai entrar quando ele voltar para os 14 e pouquinho. É aquilo que o cara faz, vou fazer a rolagem, ou então vou, sei lá, o mercado caiu, vou comprar de volta essa opção, por exemplo. E aí você fica interferindo. Tá? Então, aquele estudo que faz do início até o final do vencimento, que é o estudo estatístico, acaba sendo o quê? Deturpado por quê? Por um excesso de manipulação da própria pessoa. Então, montou uma estratégia, você tem uma experiência matemática positiva, leva ela até o final. Tá? Bom, então vamos lá, né? Vamos falar um pouco sobre a Fly Scalena. A Fly Scalena, ela leva uma vantagem, né, em relação às outras estratégias, porque no caso da Fly Scalena, você pode escolher, né, os strikes que você vai mexer e o strike que você acha que é razoável de dar exercício ou não. Agora, uma coisa que é muito importante, há uma confusão, na verdade há um excesso de esperança em toda estratégia. Todo mundo acha que a estratégia vai resolver a vida e não vai. Tá? E outra, cada estratégia ela tem o quê? Tem uma funcionalidade, ela tem um comportamento de mercado que maximiza o ganho. Então vamos lá, se você montar uma borboleta, quando que você maximiza o ganho? Se ele ficar lá no miolo. Tá? Então se você tem um ativo que ele está lutando lá no miolo, está ficando lá no miolo, pega por exemplo a Petrobras, fez uma borboleta do 28, 30 e 32 e o ativo está meio parado lá no 29,20, 29,50, o que você tem que fazer? Nada. Tem que deixar levar ele até o final. Porque se você levar até o final uma borboleta, você pode levar até 1,50, 1,70 e o seu custo é 30 centavos. Então, se você levar até o final, a sua experiência matemática é positiva. Agora, se você ganhou 10 centavos e sai, sabe o que vai acontecer? No dia que você perder, você vai perder os 30. E aí, a esperança matemática acaba sempre ficando o quê? Negativa para você, porque você ganha 10 centavos e quando der errado você perde 30. Agora, se o cara ficar calmo, falar assim, olha, eu vou deixar essa bola até o final, existe uma grande chance de você ganhar muito mais dinheiro do que ficar mexendo nele. Então, a gente tem que tomar cuidado. Quando você coloca naquela plataforma de ensaio, ele mostra as probabilidades, mas você não pode, né, ficar mexendo demais, porque aí é pior. Então, a borboleta eu acho que é no 30 que vai dar certo. Pronto. Quanto que está a Petrobras? Esses dias caiu até 28,70, 28. É hora de estopar? Não é hora de fazer nada. Deixa lá o negócio. Tá? Deixa lá o negócio. Tá? Se você quer operar direcional, vai no direcional. Compra seco e vende a seco. Tá? Agora, se você vai operar qualquer estratégia de intervalo, onde você tem uma expectativa de intervalo, você tem que levar ele mais até o final. Tá? Mais até o final. Pode sim no meio fazer um head down, mas não é para desmontar, é para fazer algum tipo de head, tá certo? Agora, a Fly Scalena, ela vai ter o que? Ela tem mais ou menos o mesmo conceito da Broken Wings. Você está trocando um risco por uma oportunidade. Tá? E para ele ficar zero cost, você vai ter que o quê? Alongar a segunda asa.
Tá? Então vamos pegar aqui um exemplo, né, da válvula, por exemplo, né, da válvula, tá? Então da válvula 11, vamos supor que a válvula 11 está 114. Então foi feito lá recentemente, né, compra da T115, né, do Strike, menos 2 da S112, tá? E foi comprado aqui uma da T, da S100, tá? S100. Vou colocar aqui 105, tá? Para melhorar aqui a nossa situação matemática. Então foi feita essa operação aqui. Essa operação acabou dando certo. Teve uma outra que foi assim também. Olha, T115 menos 2 da S113. Esse foi quem fez parte no final e comprou uma da S105. Tá? Então teve essas duas operações. Claro que essa daqui é bem melhor, né? Porque essa asa aqui é maior. Tá? Aqui o delta estrutural aqui, tá? 115, 112 com 109. Então você tem 4 de delta estrutural aqui. Tá? E aqui o delta estrutural aqui é de menos 6. Tá? Esse daqui não é muito bom, não, nem esse daqui, porque você tem um delta de perda maior do que o seu potencial de ganho. Mas aí nós temos que estudar o quê? O risco efetivo disso acontecer. Tá certo? Então, esse cara aqui foi feito a mais ou menos, né? Essa operação aqui foi zero cost call, tá? A menos 15 dias úteis. E essa aqui foi zero cost call a menos 10 dias úteis, né? Que dá só para fazer esse daqui. A gente tem que pensar o seguinte: será que esse tipo de operação ele é saudável? Bom, como hedge dual é saudável, com certeza, porque você já está vendido na 105 ou na 100. Então, como hedge dual, tudo bem. Então, como hedge dual, ok. Como hedge dual, ok. Você não tem dúvida nenhuma. E como trade? Será que esse trade aqui ele é vencedor no longo prazo? Porque se ele for vencedor, eu posso usar ele no dia a dia. Tá? Bom, sabemos que a nossa perda se dá se o mercado cair muito. Porque se subir já é lucro certo. Porque você está na longa e vendido uma curva, certo? Então, quer dizer, no caso do mercado subir, você ganha alguma coisa você vai ganhar. Tá? Mas, como eu falei, tem que levar até o final. Não pode sair do meio. A menos que ele já tenha atingido bem o ponto de ganho. Né? Então, vamos calcular, então, nesse caso aqui, a esperança matemática desse cara aqui, olha. T115 menos 2S112 mais S105, tá? Então, delta estrutural aqui é de menos 4, quer dizer, o máximo do PV é R$4. Agora, vamos lá, né? Como é que a gente vai calcular qual que é, na média, a esperança matemática desse trade aqui? A gente vai fazer o seguinte, então, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: vai lá no Google, né, procura lá volatilidade de ativos. E aí você vai achar o site da B3. Tá? E aí você vai ter o site da B3 e você vai procurar lá desvio padrão. Desvio padrão, coloca para um mês, vai. Pode ser um mês ou 3 meses, não faz muita diferença não, para um mês. E você vai ter um valor lá. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar esse desvio, que é de um dia, e multiplicar por raiz do número de dias. Aí você vai ter aqui, no caso, o desvio, né, para N dias. Pronto, aí você vai achar isso daí. Tá? Depois disso daí, né, você vai fazer o seguinte: você vai pegar onde você começa a perder aqui. Então, no caso, é abaixo do 109, certo? O ativo está 114, você só começa a perder abaixo do 109. Então, você vai pegar aqui 114 menos 109, tá? Que vai dar 5. Você vai dividir por 114. E você vai encontrar o seu valor. Vai encontrar um valor, tá certo? Vamos chamar esse valor aqui de N. Nzão, tá? Aí você vai pegar esse Nzão e dividir por sigma de N. Aí você vai encontrar um número.
E aí você vai lá na tabela normal e vai calcular em que ponto que ele está em termos de risco. Tá, então vamos lá, vamos fazer isso daí. Então vai lá no Google, vou lá tirar de ativos, né? E aí você vai ter um site lá da B3 e você vai achar o desvio padrão do mês. Então você já fez isso daqui, então passo 1, você achou que o desvio é 0,99%. Tá, nesse passo 1 aqui. Ou 1% é bem perto disso, tá? 2. Você vai pegar esse desvio e multiplicar por raiz de n. Então vai pegar 0,99 e multiplicar por raiz de 15. E quanto que dá aí? 0,99 dividido por raiz de 15. Vai dar quanto? 3, vai. 3,834. 3,83%. Tá bom. E agora a gente vai fazer o seguinte: faz essa divisão 5 por 114. Vai dar quanto aí? 5 dividido 114. 0,438. 0,0438. 4,38%. Então já achamos os valores. Agora o que você tem que fazer? Tem que pegar esse cara aqui, né? Esse n, dividir por, pegar esse cara aqui e dividir por esse daqui. Então é 4,38 e 3,83. Vai dar quanto isso aqui? Vai dar 1,14. Então agora a gente já achou em que ponto aqui da curva normal em que ele está. Bom, aqui como ele é para baixo, quer dizer, abaixo daquele valor que você vai perder, então aqui na nossa curva normal você vai fazer o seguinte: vai vir aqui, vai, né, então, geometricamente nós temos isso daqui. Aqui você tem a média e aqui é 1,14. Menos 1,14. Então é a chance de você perder aqui que me interessa. Então agora você vai lá, né, vai ser, o último passo você vai lá na curva normal e calcula, vê quanto que dá 1,14. Então você vai lá no tabela normal, isso, né? Então você vai lá na tabela normal. Tá, então coloca aí, tabela normal, vai em imagens. E vai lá em imagens, vai lá na tabela normal e vai em imagens. Tabela normal e vai em imagens. Então na tabela normal ele aparece isso aqui, aparece uma tabela aqui, tá? Então é 1,14, certo? É uma tabela assim, tá? Então você vai aqui no 1,1 e aqui, né, no 4, tá? Você vai achar isso daqui. Vai ter um valor aqui, 1,14, né? 1,1 e aqui na tabela 4. Vê quanto que dá aí. Coloca 1,1, né? Procura 1,4, né? Deu 0,3729. 0,3729. 37,3. Tá. Então quer dizer o seguinte, que existe 30, a tabela normal ela considera a probabilidade aqui do miolo, né, aqui da mediana até o ponto. Então quer dizer que tem 37,3%, tá? Vou colocar aqui em porcentagem, quer dizer que existe 37,3% de chance de estar aqui. Bom, como é metade para cada lado, aqui é 50%. Porque para cima você ganha, tá certo? Para cima você ganha. Agora, qual que é a chance de estar aqui? Nessa parte, quer dizer, de cair e vir abaixo do 109, né? É 12,7%. Então, existe 12,7% de chances matemáticas, considerando que isso daí ele é matematicamente, estatisticamente, né, comportável, que você tem 12,7%. Agora nós vamos calcular qual que é a sua esperança matemática de perda. Quer dizer, cada vez que você faz uma operação dessa, o quanto que você está tomando de risco. Quer dizer, risco tem um preço. Risco tem um preço. Então, qual que é o máximo que você vai perder? É R$4, não é? Então, quer dizer, se você pegar e for fazer o delta estrutural, é R$4 que você vai perder no máximo. Então, você vai pegar aqui esse 12,7% vezes 4. Então, isso daqui vai dar mais ou menos quanto? 50 e
centavos, né? Vai dar 0,51. Então quer dizer que 51 centavos, né, é o custo do seu risco. Quer dizer que cada vez que você faz uma operação dessas, o certo é você provisionar 51 centavos. 12,7 mais um oitavo, mais ou menos. Quer dizer que cada 8 operações, estatisticamente, uma daria errado. Mas, olha só, é barato ou caro isso daí? Eu acho que é barato. Esse risco eu acho barato. Sabe o que eu acho barato? Olha só o que eu acho barato. Bom, vamos supor que aconteça assim, então vamos pensar na seguinte situação, né? Você montou isso daqui, está 114, você montou esse cara aqui. Se ele cair mais, você não tem, até o 109 você não tem problema. Mas se ele ficar parado ou cair um pouquinho, quanto que pode valer essa T115 aqui? Vamos lá, essa T115, né, se tiver, por exemplo, no 115, ele vai valer mais ou menos R$2. Se tiver 114, ele vai valer uns R$2,70. 113 vai valer uns R$3,60 mais ou menos. Se ele vier para 112, ele vai valer em torno aqui de uns R$4,20 mais ou menos. Tá? Isso a gente sabe porque a gente já viu em exercícios anteriores. Então o seu potencial de ganho é muito grande. É muito grande. Só que como você já sabe que você perde se cair, o que você vai fazer? Você vai montar quando você tiver tido grandes quedas, né? Para que qualquer movimentação para cima você já fique no conforto. Então, essa operação ela é vencedora? Olha, eu acho que ela é bem vencedora. Agora que ele foi para 116 e pouco, aí sobrou 1,20. Mas se você for pensar o tempo que alguém montou isso daqui, o momento que o cidadão montou isso daqui, em todos os, desde que o cara montou, em todos os dias, há 15 dias de vencimento, em todos os dias ele esteve em território positivo. Ou seja, comportamentalmente está ajudando, porque ele montou e já ficou em território positivo. Tá? Mas é importante levar até próximo ao final e levar pelo menos uns R$2, uns 50, que é praticamente o triplo, quádruplo do risco que você está correndo. Toda operação Zero Cost Call seria interessante calcular, né, qual que é o custo do risco que você está tomando. Quer dizer, Zero Cost Call não tem custo? Tem custo sim. O custo matemático do risco é 0,50. Só que então você não pode sair, né, é aquele lance, né? O cara monta uma posição, vem a favor, ganha Zero Cost Call, está ganhando 20 centavos, o cara quer sair. Não faça isso. Né? A não ser que ele corra o risco de stop. Vamos supor, o mercado vai, né, rompe aqui o 112, vai até 111, 110 e depois volta um pouquinho. Opa, ele tem o risco de ir lá abaixo do 109. Aí nesse caso, acho que faz sentido você estopar a posição rapidinho quando você tiver um lucro. Mas se ele ficar no 114, 115, deixa queimar. Deixa queimar, né? Então quem fez isso daí, aguardou lá quinta-feira ou quarta-feira, sabe mais ou menos recebendo R$2, R$2,20 mais ou menos na operação. Tá? Cada vez que você faz ele mais longe, né, mais para baixo, mais seguro ele é, porque tem menos chance de atingir lá. Mas esse cálculo, a gente sabe mais ou menos qual que é o cálculo, mais ou menos. Tá aqui mais ou menos com R$3 aqui, né, você vai ter aí um risco mais ou menos de 50, 60 centavos. Então esse valor você tem que provisionar nessas operações. Então se você fizer uma fly escalena que seja dual, não tem problema, porque você já tem uma call lá que você vai se beneficiar caso o mercado caia. Mas se você fizer ele como trade, como uma operação autônoma, né, aqui como operação autônoma, aí você vai ter que levar em conta aí esse risco que você está correndo. Tá? É um risco que a pessoa está correndo, não vai ter jeito, tá? Tem um certo risco aí. Tá? Vou tirar a foto aí, vou apagar. Também é importante, né, frisar que esse tipo de cálculo nós fazemos, tá? Fazemos, mas o importante é o cálculo estrutural, porque se naquele momento que você montou deu ruim, né, você vai ter que pagar isso aqui para sair, vai ter que pagar esses R$4 para sair, e ele não pode ser o único critério de tomada de decisão.
Não pode ser o único critério. Agora, ele é por exemplo, é uma operação muito melhor, por exemplo, do que alguém pegar, por exemplo, e falar assim, eu quero vender uma put. O mercado caiu, eu quero vender uma put. Olha, se o mercado caiu muito e você quer vender uma put, né, qual que é a mais ou menos a ideia? Então, se você tem uma perspectiva que o mercado vai subir, talvez seja melhor você não vender uma put. Fazer uma operação dessa ou dessa, porque aí se o mercado cair mais e você estiver enganado, você ainda tem uma faixa em que você ainda, o seu engano ainda não é tão danoso. Agora, se o mercado subir, você já ganhou, se você quiser, ou você zera, tá certo? Ou se não, você aguarda ir até mais para o vencimento e o que sobrar aqui você vê o que vai fazer com essa P115. Tá? Em geral, é bom você embolsar, né? Ou usar o dinheiro para zerar uma posição que está ruim, né? Mas você tem que, esse cálculo ele é importante de ser feito. Tá? No caso da BOVA 11, ele obedece, assim, ele é mais próximo do comportamento dessa curva normal. Quando você pega a Petrobras ou então a Vale, já não se comporta tanto, né? No caso de uso de estatística em mercado financeiro, quanto mais ele se aproxima do índice, é melhor. Tá? Você tem aí bastante, uma quantidade grande de ativos, né, compondo o índice. E também uma coisa importante que é fazer os ensaios, né, com uma quantidade razoável de de eventos, tá? Quando você vai pensar num evento único, né, aí não vale, né? Porque se naquele evento único você montou a posição e começou a vir contra e você não tiver margem para segurar ou então para montar outra operação, aí não vai adiantar muita coisa a estatística, né? A estatística ela parece muito boa. A estatística do risco parece muito boa quando você não tem que acionar o risco. Quando tem que acionar o risco, a coisa pode ficar bem ruim. Então, a fly ela pode ser utilizada como trade? Pode. Ela pode ser usada como trade, né? Mas você tem que levar em conta o risco que você está correndo. Então, no caso do trade, você tem que provisionar aqueles 50 centavos lá, você tem que provisionar. E quando o mercado tiver as semanais, aí a gente pode até fazer alguns testes. Né? Então nós sabemos que aquela opção na linha do dinheiro é o que está gorda, né? Em termos de relação risco-retorno, é o que está gordo. Tá? Então vamos supor que você tenha lá uma situação que você fez o seguinte, né? O mercado já caiu, está sempre montar depois, já caiu, e ele está, por exemplo, aqui no 114, vai? O mercado aqui está no 114, por exemplo. Está no 114. E aí você resolveu fazer o seguinte, você resolveu comprar aqui uma vamos pegar aqui uma série P, vamos lá, então depois da série P, o que teria? Da série E, da série P, o que teria? T depois da série U, seria a série U, tá certo? Só que a série U tem várias semanas, ela tem 4 semanas, a primeira, a segunda, a terceira, a gente não considera que a terceira é o mensal. Tá? Então o que você vai ter no futuro? Né? Você vai ter o quê? A primeira semana, a segunda semana, a terceira semana não tem, e você vai ter a quarta semana, o vencimento da quarta semana, porque o da terceira é o do mensal. Esse daqui seria o mensal, né? Certo? Esse daqui seria o mensal. Tá? Então vamos supor que você vai lá, você tem essa situação, você fala assim, olha, acontece o seguinte, eu vou comprar aqui uma da U, né? U115, né? Da segunda, M2, né? W2, ou seja, da segunda semana, vou contar 2 semanas para frente só. 2 semanas para frente. E eu vou vender, né, duas da T113. E o dia eu compro uma da T108, por exemplo. Está já bem pertinho, já está. Isso aqui está faltando mais ou menos aqui, por exemplo, aqui em torno de 8 dias para o vencimento. Faltando 8 dias do vencimento, né, ou 7 dias do vencimento, eu resolvo fazer essa operação aqui. Então vamos lá. Menos 7 dias aqui antes do vencimento. Eu resolvo fazer essa operação aí. Eu pergunto assim: será que essa operação ela é boa? Ela é ruim? Não tem que calcular o risco efetivo dela, o risco estatístico dela. Tá certo? Então vamos lá. Papel da 114, onde que eu perco o dinheiro? 115, eu perco só no 111, não é isso? Eu perco no 111. Então vamos lá, né? Minha perda é no 111. Tá.
Então vamos lá. Eu tenho só 7 dias úteis até lá. Né? Eu vou pegar aqui o quanto que eu vou perder, né? 111. Então vamos lá. Primeiro lá, o desvio padrão, considerar 0,99%, tá certo? O desvio padrão para 7 dias vai ser quanto? 0,99 vezes raiz de 7. Tá? Então calcula aí, vê quanto que dá isso daí. Vê quanto que dá? Raiz de 7 vezes 0,99. Dá quanto? 2,7, mais uns 2,60 e pouco, dá quanto aí? 2,61. 2,61%. Ótimo, tá? 2,61%. Agora vamos ver onde que eu começo a perder. Então eu tenho aqui são 111, então eu tenho que perder R$3, não é? Então é 3 dividido por 114. Vê quantos por cento que dá isso? Dá 2,14. Não, 3 dividido por 114. Tá? Índice disso. 2,63. Ótimo, 2,63. Eu vou fazer aqui a conta, né? Então vai dar, né? Para eu fazer o cálculo, para achar o N lá, eu tenho que fazer 2,63 dividido por 2,61. Então isso aqui vai dar mais ou menos o quê? 1,01, vai? 1,01. Então eu vou lá na tabela normal e procuro aqui no 1, né? 1,0. E aqui tem um 0 e aqui tem um 1, né? Vê quanto que dá aqui 1,01. Vê aí na tabela normal quanto que dá. 1,1. É 1,01. 1,01. 0,3438. Então é 34,4%. Então, olhando lá a nossa tabela, eu tenho aqui, né, 34,4, né, 1,01, 34,4%, aqui eu tenho 50%, então aqui eu tenho 15,6%, ótimo. Então, essa é a minha possibilidade de perda para essa operação. E vamos calcular qual que é o risco que eu tenho nessa operação aí. Tá? Então vamos lá, né? O delta estrutural aqui, ele tinha que fechar no 111, né? E eu estou no 108, então o meu delta estrutural é de menos 3 aqui. Então vamos lá, né? O meu delta estrutural aqui é de menos 3. É de menos 3. Então vamos lá, só calcular aqui menos 3, né? Vezes 15,6%. Então aqui vai dar 15,6%, vai dar 47 centavos. Então esse é o meu custo de risco para essa operação aí. Só que essa operação, ela tem um fator que é muito fantástico, né? Principalmente quando você tem essas opções semanais. Quando ele está dentro da faixa do delta, né? Quer dizer, ele já entrou no dinheiro, se esse ativo vier, por exemplo, ficar no 114, por exemplo, parado aí, isso aqui vai desmilinguir. Mas esse cara tem 2 semanas ainda. A sobrevida das puts, tá? Ela é consideravelmente alta. Considerando que você não pagou nada pela operação. Então, se ele estiver, por exemplo, aqui no 114, ele daqui vai valer mais ou menos 1,70. Se vocês lembrarem o que aconteceu há 10 dias atrás, a série S, faltando 10, 8, 7 dias para o vencimento, ainda tinha um extrínseco de 70, 80 centavos. Mais ou menos da linha do dinheiro. Então, esse cara, com essas duas últimas semanas, ele pode ter o quê? Vai ter uma sobrevida muito boa ainda. Vai ter uma sobrevida muito boa, tá certo? Bom, também aqui tem o seguinte: como você tem um fracionamento muito bom aí, tem um fracionamento do tempo, quando vierem as semanais, o que pode acontecer? Se esse cara virar pó, por exemplo, tiver no 114, 113,5, esse cara vai estar valendo o quê? No 113,5, ele vai dar uns R$2 ainda, 2,10. 2,10, tá? O que você pode fazer é, ao invés de vender esse cara aqui, vender uma opção semanal de 1 semana. Porque a diferença é pouca. Não vai praticamente dar rolagem.
Não vai dar uma rolagem muito boa. Mas se o mercado subir, por exemplo, e das primeiras semanas virar pó, aí você vai ter um ganho bem significativo. É esperado, né, para quem é esperado, quando chegar no vencimento, tiver muito em cima da linha dela, é esperado que a semanal dê uma rolagem talvez de 70 centavos até 90 centavos na put, se for na linha do dinheiro. Como são 4 semanas, né, é uma coisa fantástica. Agora, se você olhar hoje, né, hoje que estamos a 19 dias do vencimento da série T com a série U, por exemplo, você vai ver que está dando uns 50 e pouco, 60 centavos no máximo. Ele está assim porque está muito longe. Quando começar a chegar perto, se vocês forem olhar a série, né, a série S, a série T, né, mais ou menos a linha do dinheiro, você vai ver que isso daqui chegou a mais uns 1,10. Chegou a mais uns 1,10. Né? Mas quando você tiver a semanal, quando você tiver aqui, ó, T1, semanal, né? Vamos pegar aqui, ó, T da semana 1, né, para T da semana 2, tá? Dependendo da proximidade, ele não vai dar metade disso daí. Você vai dar metade no caso das calls. No caso das puts, não. No caso da put, ele pode chegar a 70% e 80%. Ele pode chegar talvez a dar tipo 70 centavos, mas você tem que levar até os últimos dias. Tá? Então isso vai exigir, né, mais disciplina, mais controle da ansiedade. Tá? E também mais, vamos dizer, conseguir ligar, conseguir se desencanar e olhar somente nos 2 últimos dias. Porque se você ficar olhando todos os dias, quando você chegar no 35 antes, você já vai querer rolar. E o melhor mesmo é você levar ele até os dias finais nas puts. Tá? Nós temos um desafio ainda nas puts. Nós não sabemos se vai ter liquidez o suficiente. Eu acredito que vai ter. Tá? Pelas características dos ativos aí, a bolsa, como você vai ter market maker, tá legal, né? E agora também a bolsa está começando a pensar, talvez, né? Acredito que deve abrir aí algumas janelas, né? Para que market makers internacionais venham para o Brasil. Tá? Existem market makers internacionais que eles dão preço em praticamente todas as bolsas. Né? Eu tenho uma empresa lá chamada Citadel, né? Que ela é o que? É a melhor melhoradora de preços que tem. Parece que ele negocia quase que 1/4 das opções lá nos Estados Unidos. Ele tem uma equipe que só melhora o preço dos ativos, melhora o preço do book. Né? Até acho que tem um lance lá que uma vez por ano, né, essa empresa ela fecha a Disney só para os funcionários deles se divertirem lá. Acho que tem algum lance assim. Precisa dar uma procurada aí na internet aí, tá? Então acho que com mais market makers, nós vamos ter o quê? Não é menos imperfeição. A imperfeição na bolsa joga contra, né, a pessoa física. A imperfeição. Então, quando você tem um spread mais largo, fica mais vantajoso para o institucional ou para o market maker. Quando ele pega e começa a aproximar os books, isso ajuda o que? A pessoa física. A pessoa leva mais vantagem, quanto mais liquidez tem e mais apertado é o spread aí. Tá? Então, a gente pode pensar no seguinte, né? Aqui tem outros fatores, né, que vão ajudar bastante. Então, quando se fez lá algumas operações, né, recentes, né, recentemente, que você tinha lá operações desse tipo, por exemplo, né, T115, né, menos 2 da S113. Tá? Então, você tinha, por exemplo, essa operação aí. Em algum momento, isso aqui esteve tipo, perto de 113,50. Chegou nesse ponto aqui. Aí, com o advento das semanais, vai se fazer a seguinte pergunta: será que vale a pena simplesmente zerar isso ou fazer a rolagem aqui? Aí vai depender muito. Tá? Então, essa seria a terceira semana. De repente, talvez fosse negócio rolar isso aqui para quê? Menos 2 da S113, né? Aqui, o vencimento é sempre da terceira semana, né? Da quarta semana, por exemplo. Rolar somente uma semana e tentar buscar um resultado melhor. Tá?
Como eu falo, quando vier a semana vai mudar tudo. De repente, compensa fazer essa rolagem. Se essa rolagem der 60, 70 centavos, vale a pena. Né? Porque aí vai dar o quê? Vezes 2 dá 1,40, 1,20, 1,40, que é praticamente o que você ganharia numa rolagem de call. Mas só vai conseguir vencer quem tiver o quê? Coragem de trabalhar lá nas opções ATM. Nas ATMs, esses sim vão fazer uma grande diferença. Tá? E dentro do dinheiro, tá? Vai continuar tendo, mas aí talvez a rolagem continue sendo no semanal. Mas na linha do dinheiro vai valer mais a pena fazer as mais dentro do dinheiro vão ter que ser mensais. Agora, as da linha do dinheiro tem que ser semanal. O semanal tende a ganhar muito mais. Mas muito mais mesmo. Aquelas outras operações, utilizando, por exemplo, aquele conceito de vender call, vender put na linha do dinheiro, também vai ter menos risco. Porque o que acaba acontecendo? Quando você vende, né, no caso da BOV, por exemplo, né, quando você vende lá uma da A110, né, dá para você comprar no máximo, uma da B115. 3 meses para frente são R$5 de delta estrutural. É o máximo que você consegue fazer. Tá? Mas aqui tem o seguinte: como você vai ter a rolagem semanal faz muito sentido você rolar isso semanalmente. Vai fazer sentido rolar semanalmente, porque semanalmente você vai ganhar quase que o dobro do mensal. Não, quase que a metade do mensal por semana. Vezes 4 vai dar o dobro do mensal. Então isso pode dar o quê? Pode dar bem mais possibilidade de ganho, né, nesse tipo de operação aqui. Tá? Então começa a viabilizar operações desse tipo. E se, por exemplo, fizer a mesma coisa, fala assim, ó, eu venho, aqui está no 113, por exemplo, eu venho também aqui uma da M115, né, com uma da X, da P110, por exemplo, né, 7 meses para frente. Talvez só a rolagem desse cara semanal consiga pagar toda a conta. Tá? Porque aqui você tem uma questão aí que é o delta estrutural. Mas você tem 3 meses para frente. Talvez quando vierem as semanais, você pode rolar isso aqui por semana. Na linha do dinheiro você rola por semana. Essa rolagem semanal talvez permita um ganho tão grande que você consiga bancar o quê? Inclusive esse diferencial, tá? E se você conseguir ganhar, por exemplo, 70 centavos por semana, em 7 semanas, né, você banca tudo isso daqui, sem contar que você ainda tem o quê? A rolagem desse cara aqui. Tá? Mas como eu falo, o melhor mesmo é quando você consegue trabalhar na linha do dinheiro. Na linha do dinheiro, né, vai ser uma coisa assim, vamos dizer, completamente discutível. Não tem paralelo isso daí. Não tem paralelo, tá? Não tem paralelo em termos de comparação. Mas essa estrutura, ela é boa, mas se tiver uma rolagem muito boa, mais do que R$1, 1,20, 1,30, né, considerando os dois lotes, eu acho que vale a pena. Imagina rolar isso daqui, são 4 semanas de diferença, né? Rolar isso 4, 5 semanas e ainda ter o quê? Ter um delta aqui para você impulsar no final. O que pode mudar com isso daí? No caso, por exemplo, uma borboleta. Mas uma das pontas é mais longa, que é uma fly, vai valer a pena fazer semanal. Tá? Talvez até vale mais a pena você fazer o seguinte, por exemplo, você compra lá uma da B28, né? Vende 2 da A29, compra uma da B30, por exemplo. Tá? Ao invés de você pegar e montar uma borboleta normal, você pega e monta assim com asa um pouco mais longa. Você vai pagar um pouquinho mais, mas você vai ter o quê? A possibilidade de estar fazendo o quê? Rolagem dupla aqui. Você vai fazer 4 rolagens, né? Você pode fazer aqui 4 rolagens semanais, né? E ainda depois, quando chegar no final, você ainda fica com a sua borboleta na série B. Então, como eu falo, ele vai mudar completamente. Muitas estratégias que hoje elas funcionam bem, vão funcionar melhor. Provavelmente vão funcionar muito melhor. Tá? Vocês querem copiar, eu vou apagar.
Um dado que vocês podem obter, um dado que é bom vocês obter é o seguinte, tá? Começa a olhar o seguinte, o vencimento da opção foi no dia 21 do 7, que foi o vencimento da série G com S, tá? Foi o vencimento. Vai no dia 14 do 7, tá certo? E começa a dar uma olhada aonde? Nas opções da BOV ou Ambev, né? Pode ser só da BOV, tá? Dá uma olhada nas opções da BOV. Tá? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar, né? Vai ver assim, olha, vamos supor aqui, né? Estava no 114,50, por exemplo. A BOV estava no 114,50. Dá uma olhada quanto que estava a S do 114, S do 113 e S do 112. Isso vai te dar uma noção, de quanto que estaria valendo essas opções 5 dias antes do vencimento. Tá? Quanto que seria mais ou menos uma semana antes do vencimento. Tá? Vai olhar lá, né? Vocês podem só ir lá no opções.net, tá? Opções.net. Aí você vai lá no dia 7 do 7, né, e vai ver quanto que estava o ativo, sei lá, 114, por exemplo. Então você vai olhar quanto estava o S113, S112, né? Só para vocês terem uma noção de, em relação ao ativo à vista, quanto que estariam essas opções aqui. Tá? Esse daqui é mais ou menos o que você conseguiria obter com a rolagem de uma semana. Então você imagina a seguinte situação: você está vendido, por exemplo, né, na 113, por exemplo, e virou o dia e virou pó. No dia 14, né, final do dia 14, virou pó e faltam somente 5 dias para o vencimento. Então, esses valores aqui é para você ter uma noção de quanto que valeria a sua rolagem para a semana seguinte. Tá? Porque aí, né, a anterior virou pó e essa daqui acabou tendo o quê? Você podendo vender ela de novo. Tá? Então, esse daqui de 1 e 2 semanas é bom você ter ele, ter uma noção, tá? Só para você começar a ter uma noção. Ele tem que ir se preparando para conseguir se familiarizar quando vier as opções semanais. Tá? Mas a semanal não quer dizer que você vai ficar operando toda hora, não é isso. Porque você vai esperar o quê? Cair bem, vender, sei lá, duas da S113, comprar uma da T115, por exemplo. Então, o que você vai fazer é montar uma posição em que não vai te incomodar. Tá? Não vai te incomodar, que minimamente não vai te incomodar, você pode levar ele até o final. Tá? Então, essa semana aqui, né, essa semana do vencimento, o que acabou acontecendo? Tinha gente que estava comprado em 1,112 vendido em 2 da S112, mas só fez isso porque ele também já tinha posições aí, né, vantajosas de várias puts que estavam, né, dentro da sua carteira. Eu já tinha bastante put. Aí resolveu comprar uma da U112 e vender 2 da S112. Acabou virando pó e acabou sobrando aquelas U112, o que foi ótimo. O que foi ótimo, tá? Mas se fosse semanal, a história é bem outra. Porque se quando é semanal, como eu falo assim, uma semana passa muito rápido, né? Quem já chegou a operar aquela fase lá do VIX, né? Quando estava usando as puts, viu como que era maravilha semanal. Você está lá conversando com o pessoal do grupo, daqui a pouco já passou a semana, já pode treinar de novo, já pode ganhar rolagem novamente, né? Então, realmente, quando você tem um período de tempo assim, muito curto, você consegue segurar até o final. Consegue, né, segurar até o final. E aqui vai começar a acontecer uns fenômenos muito interessantes. Como você tem uma diferença de preço muito pequena no semanal, tá? Mas caso o que você vendeu vire em pó, o que sobrou, mesmo com uma semana só de vida, ele tem uma boa sobrevida. Tá? Então, se vocês pegarem no dia 14, quem lembra, não da segunda-feira, não no começo da semana, antes do vencimento no dia 21, vocês vão ver que esses caras aqui, dependendo da oscilação, eles chegam a mais ou menos 1,30, 1,20 e depois acabou virando pó. Tá? Agora,
Tem algumas estratégias, tá? Que não são, são estratégias que são assim que tem mais dinâmicas. Tá? Então, algumas estratégias nós vamos começar que hoje a gente não se anima muito a fazer porque tem dá um certo trabalho, talvez comece a valer a pena, tá? Então, a gente está falando aqui do gradiente binário. Então, muita gente não pega o gradiente binário pelo seguinte, porque como é de um mês, né? Aí você não sabe o que vai acontecer num mês, mas numa semana ele pode acontecer muito rápido. Pode acontecer muito rápido. Em geral, como é que funciona o gradiente binário? Vamos pegar aqui um exemplo aqui da Petrobras, tá? O mercado começa a cair, por exemplo, ele vai lá, vende aqui uma da M28, pega o dinheiro e compra uma longa. Compra uma longa da B28. Só que para você conseguir comprar isso, ele tem que pagar mais ou menos para 27,50 mais ou menos. E para 27,50 você consegue vender uma curta e comprar uma longa um mês para frente. E quando o mercado sobe, o que ele faz? Quando ele vem aqui para o 28, então ele vai vender quem? Uma da A28, tá? Então aqui o mercado caiu e aqui subiu. Vai vender uma da A28 e vai comprar uma da M28. Então, quando ele conseguir fazer isso aqui, mais ou menos no 28, certo? Então, quando estiver nessa faixa, é possível de fazer isso daqui. O mercado caiu, você vende essa M28 e compra a B28. O mercado subiu, você faz o contrário. Vende a call curta e compra a put longa. Então, esse tipo de operação é fantástica, porque no final, se você fizer isso daqui, essa operação vai dar o que aqui? Esse cara vai ser... essa M28, né, vai estar o quê? Cobrindo a M28. E essa B28 cobrindo a A28. Certo? Então, essas operações aí vão ser bem interessantes. Tá? Acho que vai ser bem interessante. Então, é um tipo de operação que hoje a gente não faz, porque às vezes demora para completar esse ciclo aí. Esse ciclo aí demora um certo tempo para completar. Às vezes você não consegue fazer no mesmo dia. Geralmente você vai demorar aí, no caso da Apple, geralmente você chega a demorar uns 3 dias para completar um ciclo. Mas quando tiver as semanais, vai ser diferente isso daí. Porque aqui você precisa de mais ou menos 50 centavos de oscilação para poder obter, fechar o ciclo. Quando isso aqui for semanal, se você for fazer, por exemplo, com 2 semanas de diferença, você não precisa de tudo isso. Talvez com uns 25 centavos você já consiga fechar o ciclo. Aí, meu Deus do céu, aí a coisa fica feia. Aí o negócio fica feio. Porque então você imagina que, nossa, até fico pensando, né? Eu até fico com medo disso daí, tá? Então quando o mercado cai, então vamos supor que você foi lá e vendeu, vendeu aqui uma da M28, né? Da primeira semana e comprou, né, uma da A28 da terceira semana. Não consegue a terceira semana, mas ele seria um mensal. Tá? Então, para você fazer isso daqui, né, com 2 semanas, você não precisa cair até 27,50. Aqui mais ou menos 27,80, você já consegue fazer isso daí. 27,80. E se o mercado está aqui com os 28, mais ou menos, você já consegue vender uma da A28 da primeira semana e comprar uma da M28 da terceira semana. Tá? Então, quando você começa a olhar o semanal desse jeito, o que vai acontecer? Na mínima oscilação, você já consegue aplicar o gradiente binário. Tá? Só que aí começa a ficar uma situação assim. O que você pode fazer nessa situação pega o lote que você pode assumir de compra, né, por exemplo, porque você não sabe se está no 28, no 27. Eu espero que na perto façam de 50 e 50 centavos, porque fica mais fácil. Tá? Porque se tiver de 50, 25 centavos, né, poxa, aí vai ser meio complicado, porque aí você vai ter o quê? Uma pulverização muito grande de liquidez. Era melhor fazer só de 50 e 50 centavos. Talvez até seja de R$1 em R$1, a gente vai ter que aguardar a bolsa, né, se pronunciar, tá? Mas eu acho que no caso aí, eu acho que
Para mim não faz muito sentido ter tantos strikes. Eu acho que assim os strikes redondos já estaria bom. Ele já estaria bom, acho que seria razoável porque você tem mais liquidez. Mas talvez aqui, com 2 semanas de diferença, você já consiga, com 20 centavos de oscilação, você consegue fechar um ciclo. Tá? E se isso daqui pode te dar uma rolagem semanal de 40, 50 centavos, fechou um ciclo, a quanto que você já está ganhando aqui, quanto você tem já de potencial de ganho. Tá? Eu espero que tenha liquidez, né? Espero que tenha liquidez. E se tiver liquidez, qualquer movimentação, né, no ativo, você já consegue entrar e sair. O gradiente binário, eu acho que é um dos melhores que tem. Pelo risco que ele oferece, você toma um risco, só que toma um risco pequeno. Se ele pegar e ficar oscilando 4, 5 vezes ao longo do dia, você pode fazer 4 ou 5 lotes daqui. Né? 4 ou 5 lotes, tá? Mas eu vou fazer uma simulação que não seja desse jeito aí, tá? Eu vou simular como se fosse um mensal, porque a ideia é o seguinte: um dos grandes problemas é a put. Porque a put ele pode ter problemas na hora de fazer a rolagem. Tá? Apesar do semanal nos dar um certo conforto, né? A orientação copiar aí. As semanais, né? E as puts têm um problema de rolagem caso venha contra. As calls nem tanto, as calls pelo menos tem TI lá, né? As puts pode dar um pouquinho mais de problema. Então eu vou fazer a simulação aqui como se fosse o mensal, tá? Mas isso vale para o conceito de semanal. Então a ideia da put é você não ficar exposto demais em put, porque a call que você ganhar, você ganhou, acabou o problema. Agora a put não, a put se cair demais, você sabe que você vai ter que pagar para rolar. E como a arbitragem do gradiente binário no semanal você pode fazer 4, 5 ciclos num dia, eu acho muito perigoso o lote ficar muito grande. Então qual que seria a sugestão aí no caso? Tá? Bom, a sugestão seria o seguinte, então vamos supor que você fez aquela situação lá, vendeu aqui 1 kg da M28 e comprou 1 kg da B28, beleza, tá? Até aí tudo bem. Então, quando caiu, você fez isso. Quando subiu, o que você fez? Vendeu 1 kg da A28, né? Está coberto pela B28. Só que aí, ao invés de eu comprar uma M, tá? Então a gente vai ter que estipular. Vou fazer isso aqui no 27,50 e aqui vamos voltar para o 28, por exemplo, tá? Eu vou fazer o seguinte: vou comprar 1 kg da M28 para zerar esse cara aqui. Só que vai sobrar dinheiro, porque esse cara vai valer bem mais que esse. E eu pego esse dinheiro e compro uma put longa. Uma put bem longa. Tá? Pode ser aqui uma da 0,2, tá? Da X28. Eu compro um pouquinho da opção bem longa dela. Tá certo? Então isso daqui vai acontecer o seguinte: isso daqui zerou isso daqui, resolvi o problema. Se o mercado subir, eu tenho essa trava de linha. E se o mercado cair, eu de novo, né? Quando o mercado cair novamente, caiu aqui, subiu, tá? E eu vendo, agora eu posso vender 1,2 kg da M28. Porque 1 kg é o que me propunha correr de risco. E eu tenho 200 aqui de cobertura. Tá? E compro 1,2 da B28. Aí o mercado voltou a subir. Voltou a subir. Então, eu estou imaginando o mercado esse ping-pong, 27,5 por 28. Tá? Então, o mercado voltou a subir, eu vendo 1,2 kg da A28, né? Compro 1,2 kg da M28, e agora eu faço o seguinte: eu pego todo o dinheiro que sobrou disso daqui e compro, né, o que der, vamos supor, 0,25 de X28. Então, eu já tenho quanto? 0,2 de reserva mais 0,25. Tá? E novamente eu continuo fazendo esse processo, mas eu aumento bem devagarinho essa minha posição aqui. Tá? Se o mercado cair de novo, eu posso tomar 1 kg de risco e eu tenho quanto aqui? 0,2 mais 0,45, né?
Então eu posso vender 1,45 de M28 e comprar 1,45 de B28. Tá? E se o mercado subir novamente, eu faço a mesma coisa. Vendo 1,45 da A28 e compro, tá? 1,45 da M28. Quer dizer, eu já zerei esse cara aqui, podia se tornar um problema. E o que me sobrar de dinheiro, eu compro, sei lá, 0,3 de X28. E eu vou acumulando essas puts longas desse jeito. Chegando lá no vencimento, aí eu escolho se eu vou fazer uma rolagem mensal ou semanal. Provavelmente eu vou querer fazer a rolagem semanal, né? Para que a lucratividade dele é bem melhor. Tá? Então, à medida que vai tendo mais ferramentas, né, os trades vão mudando. Às vezes um trade, ó, o gradiente binário tinha um problema. Vendeu, você caiu, você vende, subiu, você compra. Quer dizer, assim, teoricamente ele é muito simples, só que você tem que ficar olhando. Esse é um grande problema. Então, geralmente, sabe o que acabava acontecendo? Quando o mercado caía, né, dava uma boa caída, o cara até fazia, vende um e compra outro. Aí quando o mercado sobe, se sobe no dia seguinte, não tinha problema, o cara conseguia operar. Só que não é todo mundo que tem tempo. Não é todo mundo que tem tanto tempo assim. Porque vai acontecer o seguinte, vai ter gente que não tem tempo para fazer isso daí. Assim, pô, tá bom, eu posso de manhã, eu posso até deixar uma ordem lá no robô, tá? Só que aí vai ficar meio difícil, porque o robô, muitas vezes ele não consegue pegar bons preços. Então, quem for operar isso e não tiver muito tempo, vai ter que estipular um lote padrão, né? E vai ter que calcular mais ou menos quando que vai ocorrer esse evento, tá? Então vamos lá, então, vamos supor que você tenha lá a seguinte situação, o ativo está R$ 28, por exemplo, tá? A 28 está 1,40 e a M28 está 1,10, por exemplo, tá certo? E a B28 está mais ou menos 1,75, tá? Bom, então vamos lá, você tem essa situação aí, tá? O que tem que acontecer para você poder vender esse cara aqui e comprar esse cara aqui? Esse cara tem que vir para uns 1,45, por aí, não é? E esse cara vai ter que cair de preço, não é isso? Então o que você pode fazer aí, nesse caso é o seguinte, você deixa uma ordem, né? Vendendo 1 kg da M28, tá? Aí você tem que calcular mais ou menos, aqui quanto que dá aqui a diferença? 35 centavos, né? Tá? Então você vai colocar aqui mais 35 no 1 e você vai deixar 1 kg vendendo, né? Você deixa lá na operação para um dia, né? E deixa comprando 1 kg da B28, tá? No 1,45, pronto. Para o dia. Então, se realmente acontecer isso, se o mercado der aí uma batida, isso aqui vai ser executado. Tá certo? Aí no dia seguinte você pega e bota a ordem de reversão disso daí. Tá certo? Então, veja que são operações, né, em que exige assim, mais dedicação. Tá? Mas isso acho que é perfeitamente possível. E como eu falo, né, quanto mais ferramenta tem, cria um outro universo. Tá? Mas eu acho que o nosso universo de expansão acaba por aqui, acaba nas opções semanais. O que pode expandir um pouquinho mais são o quê? São as opções mais longas. Porque as opções mais longas, como elas vão estar mais baratas que as mais curtas, talvez algumas operações do tipo, você compra uma opção de 3 anos e vende uma de 1 ano. E isso é um grande negócio. Porque o que vai acontecer nesse 1 ano? Nesse 1 ano, vamos supor que a bolsa suba 10% um ano. Então, se você pegar aqui, vamos pegar aqui, espera a bolsa cair bem, por exemplo, né? Espera a bolsa cair bem, a R$115, tá bom. Vamos supor que venha para R$100. Se você pegar, comprar aqui uma da X150, não, 150 não, 150 está muito longe. Tá certo? Uma da X130 para 3 anos e vender uma da X130 para uma da X130 para 1 ano,
X, 1, 2, 3, né? Se você fizer essa operação aí, essa operação provavelmente você vai receber. Você deve receber aqui, talvez aqui uns 2, 3 reais. Você recebe. Tá? E se o mercado subir, o que vai acontecer se o mercado subir? Vamos meio que imaginar que dentro de um ano a bolsa suba pelo menos desse ponto 15%. Bom, ele já caiu 15, de 115 para 110, né? Para 100, acho que não é muito difícil ele subir 15%. Tá certo? Então vamos supor que ele vai lá e suba, por exemplo, 15% em um ano. E ele volte lá para onde? Para o 115. Se voltar para o 115, se voltar para o 115, esse cara aqui vai valer 15 reais daqui a um ano. Se subir mais, aí você vai ter um ganho grande. Você vai ter um grande ganho. Se ele chegar perto de 125, 128, esse cara vai diminuir bem, esse cara aqui vai ter um valor residual bem significativo. Mas essa operação aqui, ele daria certo se fosse acima dos 120, você ganhar bastante. Tá? Mas aqui ainda você ganharia alguma coisa. Muito provavelmente, nessa faixa aqui, você conseguiria sair do 0 a 0. Tá? Conseguiria sair do 0 a 0 recebendo alguma coisa. Tá? Então, vamos começar a ter operações que realmente, né, fazem mais sentido. Só que aqui, como está vendido nesse cara aqui, todo esse período de um ano, você não poderia talvez fazer uma operação com call, uma broken wings, por exemplo? Você pode pensar em fazer uma broken wings. Tá? Se isso daqui, ele dá uma puxada no meio do caminho, for até, por exemplo, de volta para o 115, você pode muito bem fazer uma broken wings, né, do 100, 110, ou pode ser do 100, né? Do 100, né? Menos, né? 2 dá 112, 115. Vou pegar aqui 105, vai? 105, né? 2 do 115, compra aqui, né? Uma aqui do 125, por exemplo. Vou pegar aqui L, vai? L, né? L 130. 2 L 115. Então, é possível você fazer uma broking dessa natureza em que você paga no máximo 5 reais aqui. E se ele parar aqui no meio, né, você vai pagar 5 reais nesse cara aqui junto com esse e vai te sobrar esse cara aqui. Tá? Então, quando tiver cada vez mais instrumento, você vai ter cada vez mais elementos, né, para você poder extrair riqueza do mercado. Tá? Tem hoje você poderia pensar assim, mas eu não posso fazer de 2 anos com um ano? Pode também. Pode pensar em fazer de 2 anos com 6 meses. Tá? Pode começar de 2 anos com 6 meses. Mas isso daqui a gente vai deixar um pouquinho mais para frente. Nós temos que nos concentrar principalmente nas semanais e talvez aí vai depender da liquidez. Se a gente, por exemplo, trabalhar somente com um gradiente binário, por exemplo. Então, se você pegar a Ambev consegue andar 20 centavos em um dia. Mas ele consegue andar 20 centavos ida e volta várias vezes. Tá? Então, aí, nesse momento, talvez você tenha que ter o quê? Robôs melhores. Porque os nossos robôs ainda eles não são muito bons. Mas é possível sim, dependendo da liquidez, o robô vai funcionar melhor. Se você tiver o book forrado, tá? Acho que a gente até pode pensar assim, vamos ficar só na Ambev e na Nova 11. Porque o que vai acontecer? Você vai ter o book forrado. Se o book estiver todo forrado, os robôs vão funcionar bem. Tem gente que reclama muito dos robôs institucionais, mas quanto mais gente estiver operando, mais institucional estiver colocando mais robôs, eles vão ser melhores. Tá? A gente também pode pensar em concentrar em alguns strikes, que nem muita gente faz, né? Muita gente acaba concentrando naqueles strikes da série B, da série D e da série X. Né? Por isso que esses daqui, grande parte da liquidez é fornecido pelos próprios players que somos nós. Se a gente concentrar, talvez, as operações em alguns ativos, eles vão ganhar bem mais liquidez. E isso é fundamental, porque você usar o robô, você deixar o robô lá trabalhando, né, tanto faz a Plug Trade, ou da Blanksys, né, e tem vários outros robôs que provavelmente vão estar lançando mais robôs. Faz muito sentido. Agora, operar isso na mão, né, se ele não tiver liquidez, você vai ter que operar na mão. Aí limita bastante. Porque as pessoas precisam trabalhar, né? Não dá para ficar só operando isso daí, né? Não é todo mundo que tem tempo para ficar só operando isso daí. Então isso vamos para o café, né? Vamos para o café, vamos para o café aí que... É Blanksys? Blanksys, BLK.